Começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Aqui você conhece um pouco mais dos trabalhos feitos pelos vereadores de Jacareí. E o convidado de hoje é o vereador Luiz Flávio Dias, do PT. Bom, vereador, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Seja bem-vindo aqui ao Espaço Parlamentar. Rodrigo, bom dia a todos que assistem à TV Câmara. Eu agradeço muito a oportunidade de poder vir aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa cidade. Vereador, a gente está quase num ano já de mandato do senhor aqui. Como é que está sendo essa adaptação sua agora como vereador nesse primeiro ano, o relacionamento com o prefeito? O senhor é um vereador de oposição. Como é que tem sido essa adaptação sua aqui na Câmara? Rodrigo, eu venho do Executivo, né? Então eu fiz um caminho inverso. Geralmente as pessoas passam primeiro pelo Legislativo para depois ir ao Executivo. Eu venho do Poder Executivo, é uma dinâmica diferente. O Poder Executivo, como o próprio nome sugere, ele executa políticas públicas, né? Tive a oportunidade de trabalhar no SAI, no IPMJ, na Fundação Prolar, e agora aqui na Câmara Municipal um trabalho mais de fiscalização e produção legislativa. A oposição que eu faço na Câmara é uma oposição a favor da cidade. Os projetos que são enviados a essa casa e que beneficiam a nossa sociedade, ao meu ver, eu acabo aprovando, muitas vezes melhorando o projeto que chega aqui, mas não faço uma oposição do quanto pior melhor. Até porque quem sofre com uma oposição assim é a população. Então, na verdade, tudo que é debatido aqui na Câmara, eu debato com base no que é melhor para a nossa cidade, independente de ser situação ou oposição. Mas eu gosto muito de ser oposição. Na verdade, ser oposição é uma missão que o parlamentar tem. Eu sempre dou exemplo. O que seria se não houvesse oposição a Hitler, não houvesse oposição a grandes regimes autoritários, era necessário ter oposição. E muitas vezes, Rodrigo, nessa época a oposição era taxada de ser contra a nação. Né? Sem comparações, né? Com o governo atual, né? Não tem nenhuma comparação, mas eu digo para o papel da oposição, o papel de oposição, a história da oposição, né? Hoje nós vivemos no Brasil um momento turbulento, um momento em que a democracia é colocada em risco, né? Nós ainda somos uma democracia muito jovem, mas ela já começa a enfrentar muitos problemas, né? Há uma confusão aí entre as funções do Poder Judiciário, entre as funções políticas. Então o que eu penso é que nós precisamos rever muitas ações que houveram nos anos anteriores para que a gente preserve a democracia. De todos os regimes que inventaram, ainda o melhor é a democracia. Com exceção de todos os outros, né, a democracia é o melhor regime, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que o Brasil, nesse momento, atravessa um momento complicado da democracia, né? Nós podemos presenciar aí, muitas vezes, ministros do Supremo Tribunal Federal e no jantar, no dia anterior a um julgamento de uma ação contra o presidente da República, né, havendo uma confusão entre poderes. E, na verdade, a função dos poderes, elas precisam ser executadas de forma isolada. Né? Quando Montesquieu, criou a tripartição de poderes, era exatamente para isso. Por quê? Porque se rompia com o regime de monarquia, onde o rei ele podia tudo, e Montesquieu propôs a tripartição dos poderes, o executivo, o legislativo e o poder judiciário, um fiscalizando o outro, atuando com harmonia, mas cada um cumprindo o seu papel. É por isso que a oposição é fundamental. E, na verdade, Rodrigo, o que eu entendo é que o próprio parlamento ele precisa ter essa autonomia em relação ao poder executivo. Então, essa questão de ser situação e oposição, nem é bom ser situação aceitando tudo que vem do Poder Executivo e nem é bom ser oposição negando tudo que vem do Poder Executivo. E o seu relacionamento com o prefeito Isaías é como hoje em dia? O senhor participa dessas reuniões que o prefeito faz? Como é que funciona? Olha, o meu relacionamento com o prefeito Isaías é apenas do ponto de vista institucional, né? Na verdade, o Isaías foi meu professor de Direito Administrativo quando eu fiz o curso de Direito na Universidade do Vale do Paraíba, mas aqui eu cumpro a minha função institucional, né, de poderes. Mas nós não desrespeitamos ninguém, não é característica minha desrespeitar ninguém, é a autoridade do município, merece o nosso respeito. Agora,
Merecer o respeito não significa dizer que todos os projetos que são enviados pelo Poder Executivo são chancelados sem haver uma discussão. A discussão é importante, porque é através do debate de ideias que nós construímos as melhores propostas. É assim que eu entendo e é assim que eu levo a vida pública. O senhor faz parte de uma comissão importante aqui na casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Como é que tem sido esse trabalho do senhor nesse primeiro ano? Algumas reclamações da população podem cair nos debates da comissão, e é uma comissão que está aí com uma CPI importante, que é da Prolar, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho da comissão. Rodrigo, vou esclarecer para as pessoas. Eu participo da Comissão de Constituição e Justiça. O que é essa comissão? Ela analisa a constitucionalidade dos projetos que vão ser votados em plenário e aqueles que forem enviados pelo prefeito e também proposto pelos vereadores. Na verdade, a gente verifica se aquele projeto está de acordo ou não com a Constituição. Na verdade, o que a gente tem aqui na casa é a CPI da Fundação Prolar, que não é a Comissão de Constituição e Justiça. Com duas coisas diferentes, né? São duas coisas distintas. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela visa apurar um fato certo e determinado para verificar, diante dos indícios apresentados, se houve ou não irregularidade. É esse trabalho que a CPI faz, ao passo que a Constituição de Justiça, ela analisa se os projetos estão ou não de acordo com a nossa Constituição. E esse trabalho das comissões, né, que é analisar os projetos, como é que tem sido esse dia a dia? Vocês se reúnem toda semana? Como é que funciona? Nós nos reunimos toda semana, à terça-feira, aqui na Câmara Municipal, junto com os demais vereadores que compõem essa comissão, mas também, muitas vezes, eu estudo os projetos fora desse horário, né? Até porque terça é uma reunião para a gente debater com os demais vereadores o parecer elaborado aqui pela Procuradoria Legislativa. Esse parecer, ele subsidia o nosso trabalho lá na Comissão de Constituição e Justiça, mas algumas vezes nós discordamos do parecer jurídico, né? Porque não é uma ciência exata. Então, muitas vezes tem entendimentos, inclusive opostos àquele formulado aqui dentro da própria Câmara Municipal. Mas é um momento importante que a gente conversa com os demais vereadores que fazem parte dessa comissão para tentar, ao máximo possível, levar a plenário somente os projetos que estão de acordo com a Constituição e as leis municipais. A população sabe, nessas suas andanças pelos bairros, quando vem reclamar com o senhor, pedir alguma coisa, ela sabe realmente qual é o papel do vereador ou ainda precisa de algum esclarecimento? Porque às vezes a população fala, vereador, asfalta aqui meu bairro, põe aqui iluminação na minha rua, e não é o papel esse o vereador. Como é que o senhor faz para, quando vai falar não para a população nesse sentido, poder explicar também como é que funciona o trabalho do vereador? Exatamente. Como a gente estava conversando, a democracia ela é muito nova, né? Recente no nosso país. E há sim uma confusão entre as funções do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Mas eu penso também que o vereador ele precisa se inovar. O vereador ele tem um espaço de produzir leis muito pequeno. Na verdade, a maior competência legislativa ela está no Poder federal, né, no âmbito do Senado e da Câmara dos Deputados em âmbito federal. Reserva uma parcela dessa competência às Assembleias Legislativas e o município, os vereadores, eles têm uma faixa muito limitada para poder legislar. Vários assuntos não são de competência do vereador. Por exemplo, a segurança pública, muitas pessoas querem que o vereador faça algum projeto nessa área e não tem como fazer, porque não é da competência do vereador fazer projetos nessa área de segurança pública. Mas também temos aqui a área da saúde, aí nós podemos propor projetos. Então, o que eu falo sempre, o vereador ele precisa inovar, ele precisa fazer com que o espaço de legislação dele seja também para reivindicar melhorias, ajudar os bairros a conquistar essas melhorias. Ele não faz, mas ajuda a cobrar. Isso é fundamental. Não pode nem fazer nenhum projeto que gere custos para o executivo também, né? Uma coisa que é proibida, né? Isso, na verdade, nenhum projeto que gera custo no Poder Executivo, o vereador pode propor. Porque, na verdade, quem controla o orçamento é o Poder Executivo. E se eu fizer algum projeto que vai gerar um gasto para o prefeito arcar, esse projeto é tido como inconstitucional e ilegal. Então, portanto, ele não pode ser votado em plenário. Já que o senhor falou em inovação, né, que os vereadores precisam fazer, como é que essa inovação do seu mandato se dá em qual sentido? Explique para a gente a diferença
do seu mandato em relação a essa inovação que o senhor disse? A inovação é de sempre estar junto com a população, né? Eu faço muitas reuniões nos bairros, procuro estar muito presente com a população. Não procuro colocar projetos que eu sei que não tem nenhuma viabilidade, né? Então eu falo dessa inovação, é exatamente seguir o que determina a Constituição na função de vereador, que é fiscalizar o Poder Executivo e ao mesmo tempo produzir leis. O nosso trabalho tem sido assim, sendo coerente com as funções que a Constituição estabelece. E a demanda principal que a população reivindica no seu gabinete específico vai em relação a qual tema? É saúde? É desemprego? O que o senhor sente mais nesse primeiro ano de mandato? É dos mais variados, mas hoje o que a gente tem mais de reivindicação são na área da saúde e de emprego e segurança pública. São os 3 temas aí que mais demandam a atenção do vereador, né? Como você sabe, o nosso país, depois do rompimento aí, dos últimos anos, com o processo de desenvolvimento que vinha, hoje nós temos 13 milhões de desempregados. São 13 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm o emprego, né? Então vem sempre ao gabinete pedir o emprego, mas o vereador ele não tem essa competência de dar um emprego. Mas ele também pode orientar as pessoas a se qualificarem nesse momento, a se prepararem, porque quando o Brasil sair dessa crise, eu acho que nós precisamos estar preparados, né? Na verdade, na economia tem uma coisa muito importante, que é a confiança. A economia só gira se houver confiança nas instituições. E hoje, infelizmente, nós temos um presidente rejeitado por quase 90% da população. Então, se falta confiança, é mais ou menos assim, Rodrigo. Você, por exemplo, lá está querendo trocar de carro, né? Mas você olha o ambiente econômico, você fala, não vou trocar de carro, eu vou guardar o dinheiro. O jovem quer ingressar numa universidade, ele pensa, olha, meu emprego está sob risco, eu não vou ingressar na universidade. Então esse efeito de desconfiança, ele atinge diretamente a economia. Hoje o brasileiro, vou dizer que ele está com o pé atrás nesse gasto. E o que gira a economia? É exatamente o consumo das famílias, né? Que segundo os dados apresentados, teve uma redução enorme. O Brasil, há algum tempo, eu me lembro bem, ele tinha um grande problema que era a fome, né? O Brasil ele estava, segundo a ONU, no mapa da fome. Com esse processo de crescimento e alguns programas sociais, a fome já passou a não constar no Brasil. Só que agora com a crise, Rodrigo, o Brasil corre o sério risco de voltar ao mapa da fome. Eu quero aqui alertar e também debater, eu gosto de debater esses assuntos. Muitas vezes as pessoas reclamam dos programas sociais, a exemplo do Bolsa Família. Na verdade, os programas sociais nos países desenvolvidos são muito maiores que nos países de terceiro mundo. Então aqui não há como não reconhecer que o Bolsa Família foi importante para a gente eliminar a fome no Brasil. Agora, o que é importante no programa social? O programa social ele nunca é o fim, ele não pode ser um fim em si mesmo. Ele precisa, na verdade, ser um trampolim para as pessoas melhorarem a vida. Então, todos os programas sociais eles precisam estar também atrelados a projetos que causam o desenvolvimento do ser humano. Em especial a educação. Porque a pessoa o projeto do governo não precisa, não tem que ser, com o passar dos anos, aumentar os beneficiados pelo programa, mas sim o objetivo tem que ser diminuir, porque as pessoas tendem a melhorar, né? Esses programas de transferência de renda, é esse o raciocínio. Na verdade, a gente não sonha que ele permaneça a todo tempo. Na verdade, o que a gente precisa fazer é que as pessoas, por suas próprias forças, por seu esforço, possa coordenar a sua vida do aspecto econômico, dar sustento à sua família. O Bolsa Família ele é atrelado a algumas condicionalidades que a gente chama na assistência social. Por exemplo, vacinação dos filhos. Os filhos precisam frequentar a escola regularmente, senão perde esse benefício. Tem essas condicionalidades. Também tem alguns cursos que a assistência social ela faz com os beneficiários do Bolsa Família. Mas precisa o quê? A gente fazer no Brasil mais programas que tendem a desenvolver o ser humano, para que ele não viva dependendo dos benefícios sociais. Mas é inegável que os benefícios sociais, nesse momento, são importantes para o Brasil, que é um país de terceiro mundo. O seu gabinete passou um número bastante chamativo, que até agosto, né, desse ano, quase 800 pessoas passaram pelo seu gabinete para ser atendidas. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor organiza
durante a semana as visitas a bairros, se é por questão de prioridade ou se tem um determinado bairro que chama no dia, já no dia seguinte o senhor vai, como é que é feita essa organização? Rodrigo, nós temos um planejamento, né? Então tem áreas de atuação na cidade. Cada semana eu estou num bairro. Esse sábado, por exemplo, eu estive lá no Nova Esperança, né? Fiquei a manhã toda lá conversando com os munícipes. Tenho outras agendas já programadas, mas nós temos uma sequência aqui no gabinete, né? Na segunda eu me dedico aos estudos, na terça-feira eu atendo na parte da manhã, mas à tarde eu tenho as reuniões de Comissão de Constituição e Justiça. Na quarta-feira a gente quase não marca compromisso, porque a sessão nos toma bastante tempo, né, na quarta-feira. Na quinta e sexta, minha agenda é mais dedicada ao atendimento e também visita a bairros. E no sábado de manhã, eu também regularmente tenho agenda pública, né? É alguma região que a gente define para poder conversar com as pessoas. E tem bairros que são muito afastados, né? Até eu converso isso com outros vereadores que passaram aqui por esse programa, que o senhor, por exemplo, que está no primeiro ano de mandato, eu tenho quase certeza que o senhor foi visitar bairros de Jacareí que o senhor nem imaginava que tinham aqui, que tinham muito afastados, e são bairros que precisam da ajuda do poder público, né? Rodrigo, minha família morou num bairro muito distante do centro da cidade, que é o 22 de Abril, né? Quando nós moramos lá por volta de 98, 95, era um bairro que é muito distante, né? A gente não tinha água encanada, né? Não tinha energia, não tinha iluminação pública, então era um bairro muito distante. E eu sempre trabalhei, né, nesses bairros, então eu rodei muito a cidade de Jacareí. Então para mim, enquanto vereador, na verdade é um prazer voltar nesses bairros, né? Voltar no Rio Comprido, 22 de Abril, 1º de Maio, Bela Vista, Pagador de Andrade. São bairros que estão longe do centro da cidade e que possuem as suas carências, né? Mas assim, modéstia à parte, ainda não tive surpresa de bairros por conta de que eu trabalhei bastante nos bairros mais distantes da cidade. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de conhecer a nossa cidade, né? Mas eu diria que a zona rural pode me trazer surpresas, né? Porque o território de Jacareí é muito grande, e a população, e a gente não conhece tudo. E a população desses bairros mais afastados é a população que mais sofre, né? Tem mais carência, porque o bairro nem é afastado, não tem água, não tem iluminação, ou precisa de iluminação porque o lugar é muito escuro. Sempre são essas pessoas que mais sofrem, né? Rodrigo, as cidades brasileiras, elas na verdade são um retrato do que é a sociedade brasileira. Uma enorme e brutal desigualdade de renda, né? Eu posso aqui dizer para vocês que os bairros mais distantes é onde moram as pessoas que têm menos renda, né? Então esse retrato, ele é da condição social do nosso país, né? O nosso país é um dos países que mais tem desigualdade de renda. E esses bairros mais distantes, geralmente eles estão distante de escolas, distante de centros comunitários, de unidades de saúde. Então esses bairros também precisam ter uma atenção adequada, né? Você bem colocou, né? O desenvolvimento, ele não pode ser para 6 pessoas, 6 bairros da cidade. Ele precisa ser para a cidade como um todo. E Jacareí, ele avançou nos últimos anos do ponto de vista da infraestrutura urbana, né? Você ainda certamente é mais jovem do que eu, mas se você for pegar uma foto da cidade há 15 anos atrás, você vai perceber que o Salvador não era pavimentado, que o Parque dos Príncipes não era pavimentado, que o Santa Marina não era pavimentado, que o Jardim Paraíso não era pavimentado, não tinha uma quadra de esportes adequada para os alunos da rede municipal de educação. Então Jacareí nos últimos anos ele conseguiu distribuir de forma mais justa os recursos. Então você pega aquela região de Salvador, hoje é uma cidade, né? Você pega o Jardim Paraíso, hoje ele tem um centro educacional no meio do bairro, onde era um valetão, não sei se você lembra disso, né? Mas a nossa cidade, do ponto de vista da infraestrutura urbana, ela conseguiu melhorar bastante nos últimos anos. Agora, esse processo não pode parar, esse processo ele tem que continuar, porque não é um processo de prefeito, é um processo de cidade. Então os bairros que faltam ainda pavimentação, 1º de Maio falta uma boa fase, o 22 de Abril, o Veraneijal, o Irajá, esses bairros ainda faltam a conclusão de asfalto. Por exemplo, o Parque dos Príncipes, na parte baixa do Parque dos Príncipes ainda não tem asfalto.
o Paraíso ainda faltam mais umas 5, 6 ruas de asfalto, mas se os prefeitos que se sucederem ter isso como uma questão não partidária, mas uma gestão de cidades, em pouco tempo a infraestrutura dos bairros mais distantes, certamente Jacareí haverá vencido esse desafio. Tá certo, a gente vai então para um rápido intervalo nesse primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta com o vereador Luiz Flávio Dias, do PT.